Olá, amores! Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje? Bom, hoje nós teremos um tema muito importante. Mas antes, eu sempre falo para vocês o quê? Pega o teu caderno, pega a caneta ou o lápis para fazer aquelas anotações. Porque a gente sabe que deixar aquelas anotações lá é sempre bom, porque a gente pode ver quando quisermos e no tempo que nós quisermos. Agora, vê só. Caneta e papel em mãos, vamos saber qual é o tema de hoje? Curiosos? Então vamos lá. Bom, amores, tema é este. Finalidade da leitura, seleção de informações e produção de textos de apoio à compreensão. Isso mesmo. Finalidade da leitura é o foco de hoje. Bom, quanto aos objetivos de aprendizagem, é este: identificar partes importantes dos textos e fazer uma seleção para melhor compreensão das informações. Bom, quando a gente pensa em leitura, a gente lembra sempre de livros. Então, o foco é fazer o máximo possível de uso desses livros, seja ele na forma virtual ou seja também na forma impressa. Então, o importante é estarmos sempre lendo. E a gente sabe que a leitura é a base para tudo. É a base que nos traz conhecimentos, que nos deixa sempre mais antenados, com vocabulários mais aprimorados. Enfim, são muitas, mas muitas vantagens que você que gosta de ler e até você que ainda não teve esse hábito, começa a ter. Porque o tema de hoje será exatamente sobre esta finalidade. Ler, leitura. Vamos lá? Bom, começando com a leitura, nós temos vários meios, vários tipos de textos em que podemos usar para lermos. Então, a gente tem aquele texto que existe apenas a imagem, que é a chamada de linguagem não verbal, e também a gente tem aquele tipo de texto que possui palavras, que é a linguagem verbal. A gente consegue ler através de uma imagem? Sim. A gente consegue ler através de palavras? Claro que sim. Então, não faltam recursos ou não faltam meios para que nós possamos estar sempre em contato com a leitura. Quando saímos de casa, por exemplo, olhamos para algum mercado ou alguma placa e ali já temos contato, seja através da linguagem verbal ou da linguagem não verbal. A linguagem, a escrita, está em torno de nós. Então é só a gente parar, porque a gente nem percebe, mas de repente a gente já começa a ler algo tão simples, e isso aí já é um ponto de leitura. Vocês sabiam? Amores. Bom, agora vamos saber mais um pouquinho. Qual é a importância de ler? Já comecei aqui a aula já dando algumas dicas e já colocando também essa importância. Mas vamos colocar ela com mais, vamos dizer, profundidade, ok? Então, segundo Drauzio Varela, ler estimula diversas áreas do nosso cérebro. É isso mesmo, gente. Ele dá aquele estímulo. Ao você ler, teu cérebro começa a se estimular. E esse estímulo, gente, ele nos ajuda e muito. Por quê? Nos permite compreensão, permite também que tenhamos o poder de síntese, o conhecimento, também desenvolvimento intelectual é também aprimorado. Enfim, o conhecimento que nós adquirimos quando nós estamos lendo é extenso. Nós temos aí sempre palavras novas, por exemplo. Nós temos sempre frases novas. Nós temos contextos. Então, todo esse material, todo esse processo, ele nos enriquece. Então, quem lê se expressa melhor, fala melhor. Isso aí, gente, é certeza, tá? Não é teoria, não. Então, por isso que a leitura é tão essencial, principalmente na aula de língua portuguesa, na nossa aula de redação, porque ela nos permite conhecer vocabulários novos. E com esse conhecimento de vocabulários novos, o nosso pequeno vocabulário ele começa a ser expandido. E aí a gente começa a ter
várias e várias palavras para formarmos vários textos sobre o conteúdo ou sobre o tema que nós quisermos. Então, leitura, muito importante. Se você não tem o hábito de ler, começa com textos pequenininhos, faz essa experiência, porque é a partir daí que você também vai tomando gosto pela leitura e aí você vai também trabalhando o seu vocabulário. Você começa a se expressar melhor e a escrever também melhor. Sabiam? Quando você lê, você começa a ver, ouvir as palavras e o seu cérebro começa a guardar, a armazenar aquelas informações. Então, você vai ter sempre lá aquele armazenamento de como escrever as palavras, de quando usá-las, qual é o momento que você vai usar e etc. Estão vendo? Ler é tudo de bom, gente. E ainda dá aquele estímulo para o cérebro, nos permite viajar dentro daquela história. Que coisa maravilhosa, hein? Bom, importância aí já está garantida. Bom, vamos agora quanto às estratégias de leitura. Então, a gente tem sempre um caminho para chegar até o melhor para a leitura. Então, como é que eu vou me sentir bem lendo? Vê só. Reúnem diversas técnicas e métodos. Então, as estratégias são isso, são técnicas, são métodos que levam você, leitor, a compreender os textos, tá? Então, quando se pensa em estratégia, se pensa em quê? Em caminho. Você vai traçar um caminho para que você consiga a tão sonhada compreensão. Não ler por ler. Quando a gente lê e a gente entende, a compreensão ali acontece. Então, é por isso que nós temos as estratégias. O nome já fala, estratégias. Mas vamos conhecer, quais são essas estratégias que nós temos? Vamos lá. Bom, antes temos as finalidades específicas. E o que quer dizer isso? A gente pratica quando estamos estudando, quando estamos aprendendo, também no entretenimento, tá? Sempre para obter alguma informação e dentre outras coisas. Nós temos sempre a leitura como um meio e as estratégias são esse meio que nós temos sempre para aprender algo que seja novo e para termos também essa vontade, esse gosto pela leitura. É o despertar, as finalidades são esses despertares que nós temos quando nós estamos lendo. Por isso que você precisa ter sempre uma leitura que te faça bem, que te faça continuar lendo e não algo que você não consiga compreender no primeiro momento. Claro que esse nível vai aumentando. Você começa com a leitura simples, de algo talvez até engraçado, se você gosta de humor, por exemplo, mas depois você vai aumentando esse grau e aí você chega a leituras de artigos, por exemplo, que são também maravilhosos, mas que têm uma linguagem ainda mais formal, mais rebuscada, tá? Bom, agora, quais são as técnicas que auxiliam no processo da leitura? Temos algumas técnicas. A gente já viu as estratégias e agora veremos as técnicas que nós usamos para ter essa compreensão desse texto, para lermos adequadamente. Primeiro, a gente precisa lembrar, quando a gente fala de técnicas, que a gente precisa respeitar todas as regrinhas que existem para a compreensão de um texto. Quando você está lendo, por exemplo, sinais de pontuação são meios essenciais para que você consiga entender, para que você consiga compreender o que você está lendo. Então, existem os sinais exatamente para isso, para dar essa entonação. Ao falar, você tem uma entonação, mas quando você está lendo, será que você respeita esses sinais? Será que respeita a vírgula, respeita ponto final, exclamação, interrogação e assim por diante? Então, por isso que é essencial a gente ter esse passo a passo, a gente começar sempre do simples, da linguagem mais simples, porque aí a gente já vai começando com entonações, e essas entonações é que darão a compreensão do que você leu. Bom, mas vamos conhecer mais um pouco. Separei aqui 7. Então, nós temos 7 técnicas que nos auxiliam quando vamos ler, quando vamos fazer uma leitura de determinado texto. A primeira é ler com atenção,
Então, você tem que estar sempre no local em que sua atenção seja 100% ou perto dos 100% para você se concentrar. A segunda é sintetizar as principais ideias do texto. A terceira, ler nas entrelinhas. A quarta, gente, é manter o hábito da leitura. Muito, muito bom esse, tá? Quinta, praticar a leitura em voz alta. Se der, se o ambiente lhe proporcionar essa leitura, maravilhoso. Variar a leitura dos textos e produzir textos. Então, se você der uma olhadinha nesse passo a passo, a gente tem sempre do princípio básico, que é ter atenção, até a produção de determinado tipo de texto. Nós temos técnicas, nós temos estratégias. Agora, cabe a você aí em casa já começar a colocar isso em prática, já começar a procurar suas leituras, seus livros, para ter esse contato maior. Vamos saber agora, de uma por uma, o que quer dizer cada uma no nosso dia a dia, na nossa leitura. Vejam só. Temos a primeira, que foi ler com atenção. Então, você deve ler com calma cada parágrafo, tá? Muita calma, não precisa aquela agonia, aquela pressa. Se não compreender, volte e releia. Então, esse se não compreender, gente, isso é super importante. Você nunca faça uma leitura em que um parágrafo não foi compreendido e você continue com o próximo. Você precisa saber o que falou no anterior para conseguir ir tendo a compreensão do próximo. Senão, vira aí uma bola de neve e você começa a não compreender o que está sendo passado. Depois, algum termo que não saiba o significado. Olha, gente, o uso do dicionário, gente. Se existe algum termo, se existe alguma palavra ou até frases que você não saiba o significado, nunca deixa aquela palavra ou aquela frase de lado. Não, pelo contrário. Vá sempre procurar o que significa. E a dica também que eu dou a mais é: procurou no dicionário, teve lá o significado, se possível, escreve. Coloca lá anotado o que significa aquele termo, porque aí outras vezes que você olhar, você não vai precisar ter trabalho novamente de olhar no dicionário. Então, é uma dica a mais. Bom, ler com atenção esses passos aí, primeiro. E o segundo? O segundo é sintetizar as principais ideias do texto. O que seria isso, gente? Dentro do teu texto, você vai apontar os principais temas ou também os assuntos que estão ali abordados no teu texto. E também, aos poucos, você vai analisando as palavras-chave. Então, por isso que é bom você ter sempre um lápis, ou uma caneta, ou um marca-texto, para você fazer esses pontos, colocar esses pontos em evidência e sempre colocando eles ali em evidência, para quando você for dar uma olhadinha no seu texto no final, você já ter essa noção do que o texto está sendo abordado através daquelas partes ali que você deixou em evidência, tá? Então, é muito bom você ter esse material sempre em mãos quando você for fazer uma leitura de texto. E se caso o teu material não permite que tu faça, por exemplo, passe esse marca-texto no papel, se for o caso de algo impresso, você pode fazer também anotações. Então, tenha sempre algo perto de você para fazer essas anotações. A terceira, ler nas entrelinhas. Gente, isso aí a gente leva até para o nosso dia a dia e na leitura também acontece, tá? Define a leitura que fizemos além do texto, ou seja, baseia-se nas adivinhações e inferências que realizamos e que não está escrito em palavras no texto. Então, o que é que isso quer dizer, gente? A gente precisa ler e compreender. Quando a gente começa a compreender, há termos ou há parágrafos em teu texto que você precisa ir além do que está escrito. Então, isso representa ler nas entrelinhas. É aquele momento que você vai além do que o autor colocou ali. Então, para isso acontecer, você não pode ler por ler. Você tem que compreender, para você ter esse pensamento fora do que está escrito. E aí temos, por exemplo, podemos perceber a posição de um autor sem que esteja escrito. E é isso mesmo. Às vezes o autor quer passar algo, mas ele não deixou isso claramente no teu texto. Mas ele deu algumas pistas que deixou você entender qual era o pensamento dele. Então, é isso aí que você deve se basear
no caso de ler nas entrelinhas. Ok? 3, agora vamos à quarta técnica. Bom, manter o hábito de leitura. Gente, isso aí deveria ser para todos e ter esse hábito aí como hábito que nós temos na nossa rotina, como tomar banho, escovar os dentes, nos alimentarmos. Porque se a leitura faz tão bem, por que não criar um hábito de ler? Por que não começar a ler? Mesmo que você não tenha acesso à internet, por exemplo, mas você pode pegar um livro impresso. Você pode pegar emprestado de alguma biblioteca. O importante é você correr atrás, é você ir buscar, tá? E o que é que diz esse ponto? Ele facilita cada vez mais a compreensão dos textos. Então, quando você tem o hábito de ler, você começa a ter vocabulários novos e aí, ó, expande o teu vocabulário. Você começa a ficar melhor, até falando, gente, isso aí melhora. Isso é maravilha. Agora também, aumenta o vocabulário, como eu falei, tá? E a tua criatividade também. Tu tem a imaginação ainda mais aflorada, gente. Então, olha quanta coisa boa. Quanto ao texto escrito e a produção de texto oral, eles melhoram ainda mais. Então, manter esse hábito, fazer com que seja a leitura algo que você coloca na sua rotina, algo que seja seu, isso aí vai te favorecer muito. E principalmente que a gente está iniciando agora a segunda parte do ensino fundamental. Então, já é a hora de começarmos a ter esse hábito. Você aí em casa, aproveita esse tempo que você tem para você sempre estar lendo, ok? Quinto ponto, vamos saber qual é? Praticar a leitura em voz alta. O que é que ele quer dizer, gente? Ó, a maioria das vezes a gente não tem, tá, tanto espaço ou o espaço talvez não permita que pratiquemos essa leitura em voz alta. E algumas pessoas não gostam de fazer essa leitura em voz alta. Eu recomendo, tá? Não só aqui na aula, mas eu recomendo você que está aí também, se o ambiente permitir, fazer essa leitura em voz alta. Por quê? Gente, é a partir daí que você começa a se ouvir e aí você começa a respeitar pontuações. Você começa a respeitar vírgulas, você começa a ter entonação, o seu discurso vai sair muito melhor. E aí, quando você chega num ambiente que não pode ter essa leitura em voz alta, não vai ter problema nenhum, porque você já sabe como é a entonação, você já se ouviu falando. É igual quando você vai aprender uma língua estrangeira. Você precisa praticar para se ouvir. E aí, quando você ouve, você já começa a saber se está no tom certinho, se tem alguma coisa fora do lugar. Toda a língua que a gente está aprendendo, a gente precisa dessa prática, ok? Vamos ao próximo ponto. Variar a leitura dos textos. Não fica só no tipo de texto, não. Livros, jornais, revistas, quadrinhos, textos acadêmicos, eles têm uma linguagem mais culta, mas também é bom a gente já ter esse contato. Tudo isso, gente, nos auxiliam na hora da leitura. Então, é bom nós termos essa variação de textos, tá? Também, essa linguagem formal e a informal, ela pode nos ajudar, assim como também a linguagem verbal e a não verbal. Porque você pode ver um texto em que haja só uma imagem, mas a imagem já está dizendo ali um texto, ela está gritando o texto ali para você sem estar escrito nenhuma palavra. Ok? Então, varia sempre os teus textos. E o sétimo é a produção, é produzir textos mesmo. Depois de você já ter contato com todo esse material, com todos esses tipos de textos, é a hora de você começar a elaborar, porque aí você já tem material suficiente para conseguir elaborar textos e bons textos, tá? Então, quem tem o hábito de ler, costuma ser também um bom escritor. Isso aí não tenha dúvida. Bom, produzir texto foi o sétimo pontinho dessas técnicas. Agora, a leitura e a interpretação de texto. Gente, uma está ligada à outra. Interpretação de texto é o ato de ler, está relacionado ao ato de ler. E a leitura, tá? Está, juntinho ali com a interpretação. É preciso saber ler para conseguir saber interpretar.
Então, se você consegue fazer uma boa interpretação, é porque a sua leitura foi maravilhosa. Então, quanto à leitura, não basta a gente ler ou decodificar códigos linguísticos. A gente tem também que interpretar, saber o que é que está ali escrito e jogar aí para a interpretação. Então, a interpretação é uma das principais coisas que nós temos na nossa língua portuguesa quando a gente se refere a textos. É você saber fazer uma interpretação diante de um texto, tá? Bom, agora, chega aquela hora em que a gente começa a praticar. E a prática de hoje, eu separei uma prática bem legal. Mas antes, a gente faz sempre aquele resuminho, né, gente? Passando só, gente, pratica a leitura é essencial. Segue essas técnicas de leitura que são 7. Então, você aí de casa, busca sempre, não fica paradinho e começa a produzir textos. Começa com textos pequenininhos, gente, que depois, você já vai colocando algo a mais, ele vai ficando ainda maior e você vai escrevendo mais e mais. E a tua linguagem, se você começar a partir de hoje, você verá que daqui a um tempo, a sua linguagem lá no texto, o que está escrito lá no texto, já não é mais a mesma coisa. Bom, vamos para a prática? Gente, a prática de hoje é essa. Escritor agora é você. É isso mesmo. Dentro do tema de leitura, eu quero que você aí em casa escolha um texto, identifique as estratégias, escreva qual parte do texto se identifica e após explicar a relação entre essa parte e a tua estratégia. Lembra da estratégia? Agora, também você vai construir tudo isso em forma de texto. E não esquece, o texto precisa ter um início, um meio e também um fim. E cuidado com esse início, meio e fim, porque ambos têm uma ligação. Então, o meu início ele está ligado ao meio e esse meio está ligado ao fim. Então, não pode ter informações desencontradas, tá? Então, é essa atividade que eu tenho para vocês hoje e eu quero muito que vocês façam esse texto e possam compartilhar com os professores de vocês nas diversas plataformas de ensino que nós temos neste momento. Combinado? Então, anota aí e realiza aquele texto maravilhoso. Agora, a reflexão de hoje. Separei para vocês essa reflexão que é: comece, use e faça. Comece onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Então, isso aí é de um famoso jogador de tênis, tá? O Arthur Ashe. E ele deixou essa mensagem para nós e eu deixo hoje para você. Sempre comece. Recomece quantas vezes for necessário. Mesmo em meio a tantos probleminhas que nós temos, nunca pare. Você que está aí em casa, você que não tem tanto acesso à internet, mas tem a TV para ter esse acesso a essas aulas, então usa mesmo, faz esse uso da melhor maneira possível. E o meu recadinho de hoje é para você que está aí em casa. Começa desde já a fazer essa leitura. Essas leituras, gente, são maravilhosas. Então, busca sempre textos novos, está sempre antenado com tudo o que a leitura pode te oferecer. E já sabem, né? Usa e abusa da melhor forma possível dessas aulas que estamos passando para vocês. Então, um grande beijo no coração. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!